Meus queridos, a paz do Senhor. Eu sou o diácono Claudino Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD neste terceiro trimestre de 2022, a lição dos adultos que está tratando sobre apologética. E neste sentido nós temos o tema geral do trimestre que fala sobre os ataques contra a Igreja de Cristo. E o subtema fala das sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Estamos diante da lição de número 11, que fala das sutilezas das mídias sociais. As mídias sociais, que são tão boas, elas sutilmente têm corroído os bons costumes. Tem um versículo bíblico que diz que as más conversações corrompem os bons costumes. E nós precisamos justamente aprender a tratar das mídias sociais. Na segunda-feira, nesta temática, nós falamos sobre não pertencemos ao mundo virtual, mas fazemos uso dele. Nós não somos do mundo virtual, mas fazemos uso. E vamos lembrar que o mundo é virtual, mas as leis que cuidam do mundo virtual são materiais, são leis escritas, promulgadas, publicadas, em vigor, que trazem punição. Então nós precisamos aprender isso e nós comentamos na segunda-feira. Na terça, comentamos que é preciso testemunhar da pessoa de Jesus no mundo virtual. E, em vez de utilizar um canal de comunicação tão bom como este para cometer crime, para pecar, para fazer coisa do gênero, vamos utilizar para fazer o bem. Vamos evangelizar as pessoas, vamos alcançar aquelas pessoas que nós conhecemos. Por exemplo, eu consigo alcançar por intermédio desse canal irmãos que estão nos Estados Unidos, irmãos que estão na África, irmãos que estão no nosso Brasil, em vários países. Temos muitos irmãos aí que eu posso mandar um abraço para cada um. Lá na África eu tenho o pastor Itamar, lá nos Estados Unidos eu tenho o irmão Francisquinho que está em Orlando, eu tenho o irmão Zênio que está em Orlando, eu tenho o irmão Gilmar que está em Orlando, tenho o irmão Jairo que está lá em Boston, Jairo Santos, meu querido amigo, um abraço, Rose, Pai do Senhor. Rose está aqui na Bahia, não sei se é Lauro de Freitas ou Teixeira de Freitas, Rose está aqui na Bahia, Rose Campos. Nós temos vários irmãos que estão aqui no nosso Brasil, em vários estados, tenho parentes em Alagoas, como minha prima Lenilda, que está lá em Palmeira dos Índios, eu mando um abraço para Lenilda. Nós temos ali em Saloá, minha prima Célia, nós temos isso já no Pernambuco, nós temos minha prima Lucivânia lá em Garanhuns, eu tenho minha irmã que está em Alagoas, em Pernambuco, já ia cometendo o mesmo erro, lá em Bom Conselho. Então, eu tenho muitos primos lá em Lagoa do Ouro e assim por diante. Então, a mídia nos serve para a gente testemunhar no mundo virtual, para você transmitir uma boa mensagem no mundo virtual. E hoje, quarta-feira, com base na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 19, carta aos Colossenses, capítulo 4, versículo 16, e a segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, falaremos que a carta apostólica como instrumento de evangelização, ou comentaremos sobre carta apostólica como instrumento de evangelização. Vamos ler os textos e eu farei uso na tradução Revista Almeida Atualizada, fazendo uso da Bíblia da Liderança Cristã, editada pela editora Sociedade Bíblica do Brasil, Bíblia de John Maxwell. Vamos ler os textos. Diz assim, primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo 9. Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Paulo está dando uma orientação, está trazendo ensinamento de valores, como diz a irmã Edileuza. Paulo está ensinando valores para aqueles irmãos. Não vos associeis com os impuros. Eu mandei uma carta dizendo isso. Mas como assim? Se esta aqui é a primeira carta, você observou? É a primeira carta, mas ele disse que já mandou uma carta. Curiosidade que eu explico, é porque para Corinto entende-se que foram mandadas 4 cartas. 2 se perderam, a primeira e a terceira se perderam. Então, quando nós falamos em primeira carta aos Coríntios, já é segunda. Quando nós falamos em segunda carta aos Coríntios, já é a quarta. Então, Paulo mandou por carta. Vamos à frente aí. Vamos a Colosso, carta aos Colossenses, capítulo 4, versículo 16. Diz assim, e, outra vez lida esta epístola perante vós, providenciai que seja também lida na igreja dos Laodicenses. E a dos Laodicenses, lede-a igualmente perante vós. Ou seja, tem uma carta aos crentes de Laodiceia, escrita por Paulo, que não chegou ao nosso conhecimento. Eu não conheço essa carta de Laodiceia.
Mas tem essa carta que Paulo mandou a Colosso e mandou ler em Laodiceia. Por quê? Porque eram locais próximos, todos eles eram próximos. Inclusive, daqui a pouco nós comentaremos que Paulo escreveu cartas da prisão. Então, é neste sentido. E é nessa carta aqui que Paulo cita várias pessoas. Vamos comentar daqui a pouco. Vamos então ao texto que está na 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 15, que diz assim: E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ponto. Pedro está reconhecendo a carta escrita por Paulo. Paulo escreveu para várias igrejas e Pedro aqui escreve para a senhora eleita. Nós não sabemos exatamente quem é a senhora eleita. Conjecturas dizem que é Roma também, mas detalhes à parte. Pois bem, observem os irmãos que antigamente nós nos comunicávamos por cartas. Eu, por exemplo, aprendi muito cedo, entre os 10, 11 anos por aí, eu já escrevia cartas para os vizinhos da minha família lá em Delmiro Gouveia, no estado de Alagoas, no bairro Campo Grande. Lá, parece que o nome da rua era Eudo Castro. Não, Eudo Castro em Barreiras. Eu escrevia cartas, o pessoal vinha e lá eu aprendia a colocar o cabeçalho de uma carta, a colocar a saudação. Eu não sabia o que era tópico frasal, eu vim aprender bem depois o que é tópico frasal. Aprendi a concluir uma carta, saudações finais, a colocar no centro da carta o assunto, tentar dividir em temas o assunto. Eu aprendi muito cedo isso aí. A encher o envelope, a preencher o envelope, o que é destinatário, o que é remetente, quem é o destinatário, e etc. Às vezes a gente colocava uma observação por fora da carta, ir lá no correio selar a carta. Eu aprendi tudo isso. Nos dias do apóstolo Paulo, a comunicação era por carta. Paulo escreve cartas, às vezes, de dentro da cadeia. Quando ele escreve aos Romanos, por exemplo, ele está em Corinto, ele não está preso. Ele está em Corinto, terminava a terceira viagem missionária, ia descer para Jerusalém, e tinha uma irmã chamada Febe que ia para Roma. Aí ele escreveu a carta aos Romanos e enviou. Na segunda viagem missionária, Paulo está em Corinto novamente. E ele agora escreve 2 cartas aos crentes de Tessalônica para resolver um problema de ordem escatológica, porque entre os irmãos divulgava-se que quem não visse Jesus vir no arrebatamento da igreja não seria salvo. Aí Paulo escreveu, e nós temos aí na primeira carta, no capítulo 4, a partir do versículo número 13, que ele diz: irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes a esse respeito, porque o Senhor Jesus, quando vier, virá com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós. Aí ele segue toda a história. Paulo escreveu carta aos crentes da Galácia, carta aos Gálatas, no final da sua primeira viagem missionária, quando ele percebe que lá na Galácia o que ele acabou de ensinar rapidamente foi destruído porque alguém chegou e ensinou algo diferente. Inclusive, Paulo quase foi morto lá na Galácia, viu? Ele foi apedrejado, foi arrastado para fora da cidade, uma coisa horrível. Então, Paulo se comunicava por carta. Quando ele ficou preso após a terceira viagem missionária, ele escreveu algumas cartas, aproveitou que uns irmãos foram lá visitar eles, Tíquico, Epafrodito, foram lá visitar Paulo, e um rapaz que estava lá preso ia ter liberdade, ia voltar para casa, e Paulo aproveitou e já mandou uma carta para o senhor desse rapaz, que era Onésimo, e o senhor dele era Filemon. Paulo escreveu uma carta pessoal a Filemon. Diz: ó, Filemon, não receba ele como escravo mais não, receba como irmão, certo? E se ele ficou te devendo alguma coisa, que eu soube que ele aprontou aí contigo, provavelmente Filemon, Onésimo larapiou alguma coisa de Filemon e foi preso. Se ele te deve alguma coisa, põe na minha conta. Se eu tenho algum crédito aí, quando eu passar aí eu te pago. Aí Paulo então aproveita a oportunidade que os irmãos estavam lá e escreve esta carta aos Colossenses, escreve aos Filipenses, escreve aos Efésios, aproveitando a oportunidade, porque cada uma das igrejas tinha um assunto a ser tratado. Aí Paulo chega a tratar dos assuntos dos irmãos. Ele está preso, mas o jeito que ele tem de resolver o problema de lá, como diz aqui, evangelizando, usando as cartas apostólicas para evangelizar, é mandar tratar do assunto com os irmãos. Na carta aos Efésios, ele identificou que na igreja de Éfeso tinha problema de pai com filho, de mulher com marido, de senhor com servo, e ele resolve todos esses problemas. Então as cartas elas eram utilizadas desta forma. Não tem só Paulo. Paulo escreve 13, eu creio que escreveu 14, porque eu creio também que a escrita dos Hebreus é dele. Mas você ainda tem Judas, que é o irmão de Jesus, que escreve também uma carta. Você tem Tiago, que também é irmão de Jesus, foi pastor da igreja de Jerusalém, que escreve uma carta. Você tem Pedro, que escreve 2. Você tem João, que escreve 3 cartas e ainda escreve o Apocalipse e o Evangelho.
Então você tem Paulo escrevendo cartas de ordem pastoral, Paulo escreveu a Timóteo 2, escreveu uma a Tito. Você tem Paulo escrevendo cartas pessoais, como a de Filemão, que eu acabei de citar. Você tem Paulo escrevendo cartas gerais e assim por diante. Então a comunicação naquela época era feita por carta. Aproveitava-se o canal de comunicação, aproveitava-se alguém que ia passando e eles enviavam aquele conteúdo, enviavam o conteúdo e a pessoa lá recebia e mudava de atitude, assim, etc, etc. Nós, hoje, estamos com algo semelhante. A rede social, as mídias sociais, esses canais de comunicação, esta facilidade para você adquirir informação. Antigamente eu comprava o Dicionário Aurélio, antigamente comprava a Enciclopédia Barça. Hoje, desde 2004, eu tenho o Google. Eu vou lá, dá um Google aí, pronto, você aí encontra tudo, você vai no YouTube, tem vídeos aos montes aí, basta que você saiba usar o conteúdo. Às vezes, como profissional, eu também utilizo esses canais, graças a Deus que eu, como profissional, sei se o conteúdo está bom, se o conteúdo está ruim. Como teólogo, sei se o conteúdo está bom, se o conteúdo está ruim também. Mas nós precisamos aproveitar as mídias sociais não para cometer crimes, não para realizar coisas que venham desagradar nós, desagradar as nossas famílias e desagradar a sociedade, quiçá a igreja. Mas você pode usar a rede social para, como Paulo, transmitir valores, qualidades, ensinar as pessoas o caminho correto, levá-las a seguir o caminho da salvação. Se você fizer isso, você vai perceber que o ambiente onde você vive, a sua igreja, a sua casa, a sua rua, o seu contexto, todo esse ambiente vai ficar diferente. Agora, nós precisamos lembrar que Deus tem nos dado esta oportunidade para este fim. Qual é o fim? Como diz aqui, a carta apostólica como instrumento de evangelização. Então, nós, utilizando a rede social, as mídias sociais, como instrumento de evangelização, seja para dizer que Jesus Cristo é o único Salvador, seja para orientar aqueles que já são cristãos e que precisam compreender sobre um assunto ou outro. Por exemplo, nós estamos agora num momento ímpar. Você está vendo aqui, hoje é 7 de setembro. Eu estou no tema, né? O tema da pátria. Eu sou um patriota, eu quero o bem da minha nação, eu não quero ver minha nação voltar para nenhum momento ruim que ela já passou e nem quero minha nação andando junto com o que outros países aí têm em volta. Então eu preciso, com os meus valores, com minha ideologia, com o direito constitucional que eu tenho de livre expressão, transmitir valores para os outros. Não utilizamos este canal para fazer política, apesar de que eu me declaro político, isso aí é nítido, mas não utilizo o canal para esse fim. Mas você deve utilizar a rede social para ensinar o bem, para rebater as coisas más, e assim nós estaremos construindo uma sociedade melhor. Legal? Este é o nosso terceiro vídeo da semana. Nós teremos, querendo Deus, mais 3, são 6 ao todo. O irmão Daniel vem colocando cor diferente em cada vídeo para você, em cada grupo de vídeo, para que você possa assistir todos. Temos 2 para trás que você tem que assistir. E amanhã, querendo Deus, nós estaremos falando sobre não há cristianismo verdadeiro sem comunhão. Aí nós vamos tratar desta comunhão no contexto da rede social. Tem uns 2 que na rede social briga, tal, etc., queima, rasga, tal. Não, não é este o caminho. E é impossível a pessoa na rede social estar desse jeito e depois a pessoa ir para a Santa Ceia. Então, assista os nossos vídeos, se inscreva no canal, compartilhe, curta, comente e vamos melhorar o nosso ambiente utilizando a rede social para nós evangelizarmos. Deus te abençoe e bom 7 de setembro para todos. Estamos num momento ímpar na nossa nação, então peço a Deus que nesses 26 dias que faltam para as eleições, você possa pensar e votar em prol, não dos próprios interesses, mas votar em prol de toda a comunidade. Deus te abençoe e até amanhã. Domingo nós estaremos na Escola Dominical discutindo esse tão valioso assunto. E tem outras coisas mais que nós vamos ver aqui, viu? Aguarde aí que amanhã a gente comenta. Basta cada dia a sua porção. Fiquem todos com Deus. Até mais.